estamos mais uma vez nessa bancada do podcast, aproveitando aí o momento do Congresso Together, um congresso de dentística em que a gente recebe hoje aqui no SEON, na nossa casa, nomes importantes no cenário nacional e mundial, inclusive, da dentística restauradora, para conversar de temas a respeito da dentística restauradora. E na bancada aqui a gente tem a professora Simone Alberton, que é a nossa anfitriã, a estrela da nossa festa, né? Temos também o professor Breno Montalverne, maranhense, de São Luís. Seja muito bem-vindo na nossa bancada, professor Breno. E o professor, ninguém mais, ninguém menos que o professor Paulo Rodolfo, né? Nosso querido professor, colaborador, amigo. Tenho notado que nesse congresso aqui, o congresso tem um apelo muito clínico, né? Preocupações com o diagnóstico, com o dia a dia dos dentistas, com como preservar, como diagnosticar, como bem tratar esses problemas que nós temos enfrentado aí na estética, na dentística, nos tratamentos restauradores, tendo previsibilidade, cuidando com a oclusão, enfim. E aí, o senhor, professor Breno, terminou de fazer sua palestra agora, né? E o título foi Resinas em Dentes Anteriores, Pensar, Planejar e Executar o dia a dia do dentista. E logo em seguida o professor Paulo Rodolfo vai falar sobre as experiências na odontologia. Então são temas, e quando a gente vê a grade toda, são temas todos que eles convergem para o mesmo lugar. Então é muito interessante tê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês fizessem uso da palavra e contassem um pouco mais sobre o que vocês estão vivendo aqui no Together em Passo Fundo, que é um momento bastante importante para nós, não esquecendo dos nossos patrocinadores, que um deles é o SEON, que aqui estamos, a Dental Shop, a Solventum e o Smart Lab Concept. Então, com a palavra, professor Breno, o senhor que vem de mais longe, né? Se o senhor puder aí relatar um pouquinho como é que o senhor está se sentindo, o que está achando do congresso. Obrigado. Só não estou vendo o senhor aqui na mesa, mas tudo bem, só quando a gente está no ambiente contraído, mas obrigado. Para mim é uma experiência fantástica, porque o Together, né, vamos dizer assim, o significado de estarmos juntos, entre amigos, não tem preço. Então, assim, trazer uma odontologia de altíssimo nível, onde palestrantes se preocupam realmente em entregar o que de fato fazem, executam no seu dia a dia do consultório e trazem para os outros dentistas compartilhar isso. Eu acho que essa é a essência, né, do evento, é isso que a Simone pensa, que todo mundo pensa. E eu digo assim, eu me sinto um convidado especial, né, de estar aqui, porque já tive uma outra oportunidade, quando foi em Belém. E hoje, para mim, está a primeira vez aqui em Passo Fundo, né, e no SEON, na escola da Simone. E estar nesse evento é muito gratificante, né? Eu me sinto honrado e muito grato de poder mostrar o meu trabalho lá de cima, né, lá de longe, uma jornada para chegar aqui, mas a satisfação de poder estar com os dentistas e interagir não tem preço. Isso aí, para mim, foi espetacular. Está sendo, né? Que bom, que bom. E aí, Simone, qual é a tua impressão aí, mais uma vez, assim, indo mais para o final, né, que a gente fez o primeiro podcast, logo finalzinho da manhã, estava iniciando o evento, e agora a gente está se encaminhando para o final do evento. E exato. Quais são as tuas perspectivas aí? Eu acordei hoje, Matheus, dando graças, né? Agradecendo a Deus por poder viver um dia tão fantástico, né? Com pessoas tão queridas, amigos realmente. O grupo tem realmente essa pegada, a gente curte estar junto, a gente quer se encontrar todo ano. E o Breno já é um Together. Ele sempre está junto, ele já esteve, né, em outros momentos com a gente. Está junto no grupo, está junto com os nossos eventos e tudo mais. Então, é um dia muito feliz, né? E receber o Breno já era um sonho antigo, né? A gente já tentou organizar a vinda do Breno aqui para Passo Fundo várias vezes. E deu para as pessoas entenderem a qualidade do trabalho do professor Breno
e também a questão pessoal dele, que ele é uma pessoa humilde, querida e com conhecimento gigante. Um pesquisador, um clínico maravilhoso, um professor, um esposo dedicado e um pai de 3 crianças maravilhosas. Eu vou chorar aqui no podcast. Então, assim, Obrigado. logo após a gente está aqui conversando logo após a palestra, e a palestra do Breno foi simplesmente fantástica, né? Então, ele falou sobre resinas. Eu até queria, Breno, que tu falasse um pouquinho assim do que tu pensa, né, sobre essas reabilitações estéticas com resina, a questão da escolha do material, se resina, se cerâmica, se existe espaço para os 2 materiais hoje na reabilitação estética. Qual é a tua abordagem quando tu usa resina? Tu faz preparo, tu não faz? Queria entrar um pouco nessa parte técnica para a gente trocar uma ideia também. Bora lá. Isso é uma coisa que, né, o fato de a gente também ter curso de especialização, também formar esses especialistas com uma visão de reabilitação oral é um desafio, porque as pessoas focam muito em estética. Então, focam muito assim no resultado final. Como é que está o sorriso, como é que está, de fato, se ficou bom, e não olha para o conjunto. Eu vejo muito assim, Simone, eu tenho um equilíbrio em termos de escolha de material da seguinte forma. Quando é uma reabilitação extensa, né, aquele caso mesmo voltado mais prótese raiz, eu vejo a resina como um excelente material diagnóstico. Certo. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito de usar a resina como uma etapa para ver ela funcionando naquele paciente que chega com os dentes totalmente desgastados, que a gente precisa devolver a dimensão vertical. Então, assim, é um trabalho onde eu vou colocar um material, né, para funcionar num lugar que, tipo, não está nada funcionando. E eu vejo a cerâmica com muito... Como um teste. Até como um teste, exatamente. Porque eu vejo a cerâmica perigosa nesses casos onde você reabilita de uma vez. Até coloquei, brincando, reabilitação em 72 horas, né, quer dizer, de cerâmica. Certo. Tem gente que oferece isso. Porque exatamente eu acho que é esse contexto de você acompanhar inicialmente o paciente, devolver o que o paciente não tinha. E, sem dúvida nenhuma, para mim, a resina ela é um excelente material que pode ficar ali de uma forma temporária para depois você ir substituindo. Até como diagnóstico, né? Como diagnóstico. Então, eu tenho essa visão, né, no sentido de entender que os 2 materiais funcionam. Muitas vezes o paciente, poxa, eu queria pagar desse jeito, tem como estender mais o pagamento. Então, eu consigo deixar a resina mais tempo, enquanto eu vou dividindo ali até transitar para uma cerâmica. Perfeito. Mas eu acho que os 2 materiais funcionam bem, mas a gente tem que saber também indicar nessas horas, né? E o professor Paulo, o que pensa disso? Cerâmica, resina, o senhor é um grande clínico, um grande amigo, uma pessoa pela qual a gente tem um enorme carinho, já nos conhecemos de muito tempo, muito benquisto aqui no SEON, aqui na casa, por todos, né? Não só pela dentística, mas pela endo, pela prótese, pela orto. É um clínico fantástico. E o que o senhor pensa sobre isso, professor? Primeiramente, eu estou muito feliz, honrado por ser convidado para vir do SEON, que eu já sou há muitos anos do SEON. E, realmente, para escolher alguma coisa, tu tem que planejar e entender. Porque a briga entre cerâmica e resina não existe. Depende a abordagem que tu dá. Uhum. Eu só faço resina. Não, eu só faço cerâmica. Não é ali. Eu acho que depende de tudo. De cara, eu diria, sempre menos do que mais. Como o professor falou. Uhum. Primeiro, a gente tenta acabar o incêndio, apagar o incêndio, para depois ver o que vai fazer. Ou manter a resina, ou fazer cerâmica, ou fazer uma parte de cerâmica, outra parte de resina. O que eu entendo que a parte mais importante que eu acho que todo dentista tem que ter é uma coisa mais importante para nós é o paciente. Uhum. Eu não posso, por mim ou por alguma coisa, querer fazer o que eu quero, e até fico triste, às vezes, muitos por dinheiro, mutilar uma pessoa sabendo que eu posso fazer um procedimento menos invasivo, mais barato também, porque uns trabalhos são mais caros, e não que por ser mais barato que eu vou fazer resina ou cerâmica, mas eu acho que eu entendo que a coisa mais importante é o meu paciente. Perfeito. Fazer o bem para o paciente, né, Paulo? Fazer o bem para o paciente. Paulo, e
quando a gente sai dos dentes anteriores, passa para os posteriores, né? Não pensando aqui em caso de reabilitação total, mas quando a gente trata de restaurações em dentes posteriores. Tu é a maior autoridade hoje mundial, né, desse assunto. Tu tem aí trabalhos publicados em revistas Qualizar pelo mundo afora. Tu é o cara que é mais citado em todos os principais congressos de odontologia quando o assunto é resina em dente posterior. Tu tem algum conselho para nós sobre material, sobre técnica, sobre abordagem? Eu estou muito feliz com os participantes da grade, porque vocês vão ver que a coisa que eu vou começar primeiro é a oclusão. Eu acho que a oclusão teria que ter em todos os semestres da faculdade. Tu tem que entender de oclusão. Então, eu acho que começa ali. Certo. Um bom planejamento. E depois, se eu for... O que eu vou fazer? Na era adesiva, hoje, eu tenho que... Uma coisa que as pessoas não falam muito. Para a área adesiva, primeira coisa, tem que ter o dente limpo. As pessoas não falam como é que limpa os dentes. Verdade. A segunda coisa, a coisa mais importante na era adesiva, é a adesão. Mas, para fazer isso, eu não abro mão, eu tenho que ter uma forte ativação perfeita. Porque uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Perfeito. Se tu faz tudo direitinho, a melhor resina, a melhor adesivo, mas tu coloca uma vela para a foto iniciar, começamos errado ali. Então, eu acho que um protocolo, uma sequência... Eu sou meio radical até, né? Para mim, tem que isolar, tem que estar seco, tem que estar limpo e tem que estar fotoativado. Paulo, o trabalho que tu fez já tem, tu me falou em bastidores, 40 anos de acompanhamento, 40 né? anos. Na época que tu fez essas resinas, as resinas já eram boas, tanto é que duraram 40 anos, os fotopolimerizadores também eram legais, e tu tinha um capricho, um esmero técnico muito grande. Olhando hoje, né, tu acha que a evolução que as resinas e fotopolimerizadores tiveram hoje fariam a diferença? Ou, na tua opinião, o esmero técnico, o isolamento, a boa limpeza do dente, a aplicação correta, como o professor Breno falou na aula dele, com o tempo correto, com a técnica correta, é mais importante e sobrepuja, digamos assim, a parte dos materiais? O que tu me diz? Eu diria que é multifatorial. Por quê? Eu acho que um protocolo é a coisa mais importante. Uhum. Às vezes, eu já me perguntei, quando eu começo a achar uma coisa muito fácil, eu tô errando um momento, um passo. E um passo na era adesiva é o fracasso total. Então, eu entendo que evoluiu, claro que evoluiu. A Visilux que eu usava quando foi feitas as restaurações, hoje eu tenho um Valo X, que eu amo ele. Eu também. Então, facilitou. O entendimento também, eu acho que a ciência evoluiu muito. A época dos pinos, hoje não precisa mais pino. A parte mais importante é a análise estrutural, você saber o que eu vou fazer. Eu me lembro do professor Adair Busato, na época da graduação, uma classe 4 que só ficava um pedacinho de dente. Professor, tiro ou não tiro? Espera um pouquinho. Ele pegava a ponta de um instrumento e pá, quebrou. Não dá. Ou não quebrou. Então, hoje nós temos essa possibilidade de sempre preservar o dente. Tu acha que se hoje tu fizesse essas restaurações, hoje, com os materiais que a gente tem e técnicas, tu acha que elas durariam mais? Vão durar 50 anos. Então, pronto. Mas elas duraram quanto? 40 Já está em 40. Eu tive que fazer meu dever de casa, né? Eu fui olhar o Instagram do professor Breno, eu vi que ele tem uma escola, que ele é professor, que ele tem um centro lá em São Luís. Eu acompanho o senhor nas redes há muito tempo. Eu vejo as pessoas, como a Simone falou, e a Simone me roubou o assunto aqui, porque eu vejo as pessoas agradecendo, o senhor agradecendo aos palestrantes em congressos internacionais. Muito obrigado, meu amigo, por me citar. Estava lendo seus trabalhos, né? Tem um de 22 anos de acompanhamento 17, e outro 22. de 17, né? É isso aí, são dois, né? 33. Importantes, e um de 33. Perfeito. Então, essas resinas duraram 40 anos, professor. Lá atrás, isso é 1984. 84. Portanto, as resinas evoluíram muito, como a Simone falou, pediu, o senhor está
tá reafirmando em ambientes, em boca, funcionando, né? Funcionais, em pacientes diferentes. Não tem como não citar isso e não tem como isso ser verdadeiro e nem com um interesse industrial ou interesse financeiro que às vezes permeiam as pesquisas, porque essas resinas não estão mais no mercado. O foto que foi utilizado, as resinas, os adesivos. E veja bem, a gente tinha que as resinas não eram tão boas. E tanto que elas vêm evoluindo. Eu entendo que... Termina, depois eu... Sim, o meu questionamento a Simone perguntou, vai durar quanto? 50 anos uma restauração em resina? Eu acho que tem que ter 3 coisas. A técnica, o material e o paciente. Eu tenho... esse meu trabalho não foi um trabalho que foi feito e parou. Hoje, dos 8 pacientes que eu atendo por dia, 4 é preservação. Eu mantenho esses pacientes de cada 6 meses. Agora, o Paulo Vinícius Soares, ele fez a gente sair um pouquinho do conforto. Então, o estilo de vida é importante. Outro dia, uma paciente disse, Paulo, o que eu tenho que saber com sono? O que eu tenho que saber se tem refluxo? Eu tenho que saber, tu faz ginástica, tu toma água, tu toma creatina. Então, as coisas mudaram um pouquinho. Então, tu tem que fazer um todo, porque o paciente não é feito de dente, é um paciente. Então, por isso, o consultório ele é muito humanizado. Lá, a gente entra rindo e sai rindo. E o tempo é outra coisa importante. Tem que me dar tempo. Tem que me dar tempo. Lógico. A resina não é fácil. Não é fácil. Se tu achar ela fácil, tu está errando em alguma coisa. Então, o importante é o protocolo, estar sempre inteirado, não pensar que o tal material é mais caro, então daí eu vou ter que cobrar diferente. Não. A odontologia, eu acho que tem um custo muito bom. A Randon tem um custo de 3%. Sobra 3% depois que ela faz tudo. A odontologia é um pouco mais. Mesmo usando os melhores materiais. Eu não abro mão. Eu só uso o que tem de melhor. Eu não volto nunca. Sempre tem melhor. Os materiais, outra coisa. Tu vai para a guerra e tu vai de chinelo de dedo, não dá. Então, tu tem que comprar as coisas melhores, tem que estar sempre atualizado, tem que estar investindo. Isso custa tempo e dinheiro também, né? Mas ninguém, o prazer, tu falasse que me cito, eu fico feliz da vida. Porque eu estou só representando. Provavelmente tem gente que faz igual a mim e melhor. Só que eu estava no lugar certo na hora certa. Então, eu acho que é importante frisar que tem muita gente. O Brasil é algo fantástico. Muitos talentos por aí, né? Alguns chamam de sorte isso, né? É sorte. A minha mãe tem um ditado que ela diz que todo ruim é azarado. Todo ruim é azarado. Ou seja, todo bom também é sortudo. Não, né? agora eu vou brincar. Eu tenho onde que eu trabalho, tenho o guarda. Nesses últimos meses, é raro a gente não se encontrar. Que hora? 6h30 da manhã. 6h30, e daí eu brinco com ele. Sorte, né? Sorte. Isso que eu já andei 20 quilômetros. O que achou? Muito bom. Mas feliz. Feliz. Muito feliz. Que momento, né, Paulo? Que momento. E puxando só, falando que o Paulo fala que a gente tem que estar sempre envolvido com melhores materiais, com conhecimento, tudo mais. Eu queria que o Breno falasse um pouquinho do que ele tem lá em São Luís do Maranhão, como que funciona a tua escola, tu trabalha com curso de especialização, atualização, como que é lá? Fala para a gente. Na verdade, assim, há 7 anos atrás, né, nós abrimos a escola e eu pensei, num projeto na minha cabeça, meu projeto era o seguinte, eu quero abrir um lugar onde eu gostaria de estudar. Né? Então, minha filosofia foi primeiro essa, tipo assim, eu não vou abrir um lugar onde eu penso que... Só ganhar dinheiro. Só vou monetizar o negócio, eu quero ver o negócio acontecer. Eu disse assim, não, eu gostaria de estudar aqui. E foi um marco, assim, para a gente, né? Eu, óbvio, homenageei minha família, né? O sobrenome que meu pai e minha mãe me deram. E como que colocamos chama a escola? Instituto Montalverne de Odontologia. E assim... As pessoas falam assim, colocar um sobrenome da família é pesado, porque se o negócio der errado, né, você leva o nome da família, né? Leva a família toda. Eu falei assim, mas eu não vou fazer para dar errado. Né? Então, assim, e para nós foi um divisor de águas em São Luís, porque
São Luís tinha poucas escolas grandes nessa época e escolas que, assim, sem críticas, cada um tem uma forma de trabalhar, eram escolas que estavam mais preocupadas em volume, por também serem maiores, obviamente, mas não estavam preocupadas com essa personalização. Então, eu foquei em personalizar, né? E dali, eu digo que foi um marco, porque depois de alguns anos, outros começaram a fazer isso. E eu já sabia que isso ia acontecer, que é normal, faz parte, mas é como o Paulo falou. Que conseguiu Quando a gente evoluir, é imitado, é porque a gente está fazendo a coisa certa, né? E o que eu penso é exatamente isso aí, muita coisa que o Paulo falou, são valores, né? Eu digo assim, a essência da pessoa, o valor que ela tem. Então, isso eu trouxe da minha casa, eu trouxe de ver meu pai que trabalhava, sabe, todos os dias, também exaustivamente. Então, ele construiu uma coisa para a nossa família. E, obviamente, eu dizia assim, pô, eu tenho que fazer algo semelhante, entendeu? Eu dizia assim, quando eu era mais jovem, e ele também, né? Ele dizia assim, cara, gente jovem não cansa. Aquilo ali era uma tortura na minha mente, porque eu era jovem, eu dizia assim, pô, eu tô cansado, tô não sei o quê. Eu falava, cara, gente jovem não cansa. E assim, eu levo isso para a vida. Compromisso, É dureza, né? Quando eu falo isso para os jovens hoje, não, professor, Obrigado, mas não é por assim. Não, professor, não é assim. Eu falei, não, cara, você é jovem, você não cansa. Então, assim, realmente é o momento que a gente tem esse entusiasmo de fazer o que a gente faz. E, assim, eu comecei com aperfeiçoamentos e imersões, né? Eu não tinha foco de especialização. E, à medida que a gente foi crescendo, as pessoas começaram a pedir. Pô, por que você não abre uma especialização? Por que você não abre um curso de especialização? E eu pensava, putz, eu vou abrir curso de especialização, vou arrumar mais problema para mim. E eu sou concursado da Universidade Federal, então também estava no consultório. Eu falei assim, vou arrumar mais coisa para mim. Ok. Cedi, abri a dentística, abri orto, né? E hoje, atualmente, a gente tem implante. Então, assim, a dentística e a orto estão bem sedimentadas, o implante ainda está começando. E a gente, fica com aquele sentimento de, poxa, eu vou ampliar mais, mas eu sempre tenho um pé muito no chão, né? Em termos de eu sei o lugar que eu estou e eu sei como as pessoas valorizam ali o que a gente faz. Então, eu acho que a gente tem que saber equilibrar isso. E a tendência é assim, eu projeto na minha cabeça, sempre eu fiz isso, né? Eu sempre projeto os meus próximos 5 anos. Então, de 5 em 5 anos, eu tenho na minha cabeça, já estou pensando o que eu vou fazer. Então, acho que esse é um objetivo que as pessoas deveriam fazer isso, né? Eu fico imaginando, meu instituto com 10 anos, eu imaginei ele com 5, né? Ele está no 7º agora, estou imaginando ele com 10. E é óbvio, como tudo na vida, tem uma hora que está bem demais, tem uma hora que dá uma estabilizada. O que você tem que fazer é ter essa força mesmo, essa coisa de dizer o jovem não cansa, para se motivar cada dia, né, a superar os desafios e os obstáculos. Então dá para ir lá conhecer os Lençóis Maranhenses. Exatamente. E dar um pit stop ali na escola Instituto Breno Monte Alverne. Eu acabei não fazendo essa brincadeira hoje. Eu sempre faço essa brincadeira. Olha, gente, no São Luís tem 2 lugares para você conhecer, no Maranhão. Os Lençóis e o Instituto Monte Alverne. O resto não precisa. Perfeito, gente. Perfeito. É isso, né, Matheus? É isso. A gente... aqui aconteceu a mesma coisa. O C1, antes de ser C1, era uma escola menor, né, de aperfeiçoamento somente. E depois, pela demanda, pela necessidade, pelos pedidos, né, pela seriedade como as coisas eram executadas, né, também se tornou um centro de especializações, que hoje é um dos maiores que a gente tem aí no interior do estado, né? Nos traz muito orgulho, né, Simone? Muito. É um lugar muito bom de trabalhar, é um ambiente agradável, onde a gente pode influenciar a vida das pessoas positivamente, né? Tanto de profissionais quanto de pacientes. Conhecer pessoas maravilhosas como vocês, poder estar nesse meio de conhecimento, de aplicabilidade prática, de técnica, enfim, né? De relacionamentos, todos eles muito bons. Eu queria agradecer a presença de vocês em mais esse episódio aí, agradecer a presença de vocês em Passo Fundo, na nossa casa, que é o CEON, participando do Together. Agora a gente vai subir lá, prestar atenção ver as últimas palestras e esse bate-papo que deverá ser maravilhoso com o professor Paulo Rodolfo aí, que é as experiências na odontologia, que não são poucas, né? O senhor está com quanto tempo de formado? Eu estou com Não precisa responder. 39 anos 39 anos. e com 70 mil restaurações feitas. Uau. 70 mil Catalogadas. restaurações. Catalogadas. Errei algumas, muitas, mas tento descobrir por que eu errei. Mas acertei muitas. Que número, hein? Que número. Bom, queria agradecer a Simone. Simone, falávamos antes
chegar ao fim do evento, né? Parabéns a ti, parabéns à Vitória. Verdade. O evento está um primor. Muito obrigado pelo convite, por poder mediar essa mesa de entrevistas. É uma primeira vez nossa aí nesse... Está muito bem, hein? No fazer essa Tu brincadeira. já era aí. meu ídolo, agora tu é mais meu ídolo ainda. A Simone sempre foi, né? Meu Deus. Foi. Muito bom. Nós, como CEON, estamos muito felizes, né? E o Breno é outro ídolo meu. Nossa É Senhora. recíproco. Sabe que, agora, terminando, eu sou feito de mestres que eu quero seguir eles. Eu sou um cara privilegiado, porque depois eu vou citar ali, eu tenho muitos mestres. E o que eu faço? Eu não puxo eles, eu quero ficar que nem eles. Então, isso é importante. Eu estou sempre querendo achar um outro mestre. Dei uma emocionadinha aqui, porque os guris que estão fazendo aí da Sede Estúdio, que são nossos parceiros, o Alexandre e o Neno, cabe aqui um agradecimento especial também. Então, vamos dar uma organizada nos pensamentos, porque dá uma embaralhada e dá uma marejada, assim, né? Você se emocionou um pouquinho, Breno, no começo, e eu dei uma baqueada agora, porque se a gente tivesse combinado um roteiro do primeiro podcast que a gente fez hoje de manhã, às 10h30, para estar encerrando agora, o assunto praticamente foi esse. A chamada final do anterior a esse foi com o Lucchesi e com o Stefano. A gente saiu dizendo aqui, escolha bem seus ídolos. Escolha bem seus ídolos. E agora a gente voltou sem combinar, sem ter roteiro. É uma agendinha em que eu vinha rabiscando. Ontem conversei com o Neno, com a Simone, a gente não precisou falar. Ela só disse assim, os podcasts são teus, organiza. Vai estar lá a estrutura e a gente acho que vai ser assim, um sucesso, espero que seja. É um projeto piloto de algo que a gente vai tentar sair do presencial que a gente tem e faz muito bem, né, Simone? E que a gente tem visto aí que quem veio aqui também faz, que consegue passar coisa boa, uma mensagem legal, a forma correta de se fazer, com ética, né? Com o cuidado, com o respeito ao paciente, à saúde geral do paciente, enfim. O senhor citou o Paulo Vinícius, que hoje é um dos expoentes desse cuidado todo com o paciente, né? Sim. Então, queria agradecer de coração a presença de vocês aqui em Passo Fundo, novas amizades, palestras maravilhosas. Honra nossa. E agradecer mais uma vez a Sede Estúdio, aos nossos patrocinadores, o CEON, a Solventum, o Smart Lab Concept e a Dental Shop, que oportunizaram esse momento também aqui. E, Simone, parabéns e muito obrigado por trazer o Together ao CEON. Valeu, gente. Muito obrigado. Vida longa ao Together e ao CEON. Um abraço.